Coronavírus. Não há como começar essa reflexão sem ser com esse termo. A peste chinesa, como está sendo chamada por muitos, não é a primeira nem será a última epidemia. Vários pontos precisam ser discutidos aqui sobre esse tema. Por que não há uma vacina? Por que não há um tratamento? Essas dificuldades para a medicina já não eram previstas? A medida mais eficaz no momento é o isolamento? Se epidemias já eram previstas, se a demora de uma resposta da ciência era prevista, se num primeiro momento a medida mais eficaz é o isolamento social, por que insistirmos numa economia globalizada? Por que precisamos viver em aglomerados urbanos e com tanta interdependência? O que significa na prática o famoso impacto econômico? Que lições podemos aprender com tudo isso? Bom, segundo as explicações oficiais, produzir vacina ou medicações requerem pesquisa, dinheiro e principalmente tempo, além de uma dose de competência ou sorte, seja lá o que for. Vale lembrar que doenças como a AIDS, por exemplo, ainda não têm cura. Obviamente, essas dificuldades já eram previstas. Existem doenças de fácil e de difícil contágio, mais letais e menos letais, com mortalidade rápida e com mortalidade lenta. Assim, prever que um dia surgiria uma doença de fácil contágio, com letalidade relativamente alta e podendo matar em questão de dias, não parece tarefa tão difícil. Somado a isso também, não é difícil prever que não conseguiríamos produzir vacina e medicação a tempo, e que só nos restaria o isolamento para minimizar os danos em termos populacionais. Diante de tudo isso, o que causa estranheza é a necessidade, que para mim é artificial, de concentrar as pessoas em grandes centros, grandes metrópoles. Por que não oferecer incentivos a empresas, serviços, profissionais se instalarem em pequenas cidades e assim reduzir a aglomeração de pessoas em grandes cidades, o que evitaria engarrafamentos, filas e outros problemas. Em uma cidade pequena, há muitas profissões que não têm serventia e ficariam restritas às cidades grandes. Numa cidade pequena, a avó cuida do neto enquanto os pais vão trabalhar. As pessoas podem ir até mesmo a pé ao emprego. Nas cidades grandes, parece que o tempo todo estamos tentando encontrar um remendo para os problemas que sempre surgirão. Aí surgem babás, motoristas de aplicativos, etc., causando uma interdependência entre pessoas, o que vai gerar salários e despesas. E que sabemos que um percentual disso fica com o governo, com a justificativa de que vai produzir novas soluções, novos remendos. Ou seja, é como se a cidade fosse uma grande casa e que seria gerenciada pelas instituições, pelo governo. E a isso chamamos de economia. Basta você procurar a origem etimológica da palavra economia, que muita gente entende que é só a questão financeira. Diante de tudo isso, acredito que a estrutura de metrópoles são extremamente frágeis em vários aspectos. E o aspecto que o momento está nos jogando na cara é a tentativa de isolamento de pessoas para conter uma pandemia. Acredito que se vivêssemos em cidades menores e afastadas umas das outras, naturalmente os bons serviços das metrópoles estariam espalhados e provavelmente seria mais fácil promover o isolamento de cidades autossuficientes numa pandemia. Talvez precisemos de gestores que pensem a médio e longo prazo e que tenham compromisso com a população, que veja o próximo como um irmão, como Cristo nos ensinou. A gripe espanhola tem 100 anos, cerca de 100 anos, e qualquer um que converse com seus avós sabe que 100 anos não é muito tempo. Mas infelizmente perdemos esse hábito e continuamente perdemos a chance de aprender com as lições do passado.